nossa arguição, ok? Beleza. Então, mas Wagner, é importante a gente, antes do Bernardo, fazer uma introdução do objetivo dessa reunião. Se você quiser fazer, você faz, se não, eu faço. Fique à vontade. Eu prefiro que você faça, Luiz Gamboa. Tá bem. Então, posso fazer? Pode sim. Então, bom dia a todos. Peraí, deixa eu botar o vídeo. Agora desligou, professor Gamboa. Aí... Estava ligado? Meu Deus! Estávamos vendo a sua nobre pessoa. Então, bom dia a todos. Hoje é um dia muito importante. Nós vamos assistir à apresentação do trabalho final do Bernardo Peluso Hertal de Souza. O Bernardo foi sempre uma pessoa muito participativa, muito dinâmico, e é com alegria que a gente está aqui hoje. Falo em meu nome, em nome de todos os outros da banca, e querendo desejar muita sorte, muito êxito, sucesso no futuro, na futura carreira, que com certeza vai ser brilhante, e vamos escutar o que o Bernardo tem a falar. O Bernardo teve uma atitude assim bastante louvável, que com a pandemia ele fez um trabalho bem independente, conseguiu dados e mostrou toda a pesquisa que ele estava fazendo, ele aplicou nesses dados, e eu acredito que o trabalho dele esteja muito bom. Então, parabéns, Bernardo, e se quiser começar, pode começar. Tá bom, obrigado pela apresentação, professor Gamboa. Vou colocar aqui em modo de apresentação e vou iniciar também. Bom, como dito pelo professor Gamboa, esse é um trabalho de conclusão de curso de Geofísica da Universidade Federal Fluminense. É um trabalho que tem como título Aplicações de atributos sísmicos para caracterização estrutural. Esse trabalho foi orientado pelo professor Luiz Gamboa e co-orientado pelo professor Wagner Lupinati. E temos aqui também na banca o professor Rodrigo Bijani, que também é lá da UF. Bom, para falarmos de atributos sísmicos, antes temos que falar o que é sísmica. Bom, a sísmica é um método de estudo indireto da subsuperfície. É um método que é efetivo para o estudo de bacias sedimentares, que é o caso da bacia de Taranaki, que é onde os dados foram obtidos, da onde eles foram aplicados. E o objetivo desse trabalho é buscar um norte para a caracterização estrutural das bacias sedimentares e verificar se os atributos sísmicos realmente eles são ferramentas que vão possibilitar a melhoria dessa caracterização estrutural e acelerar todo o processo de interpretação sísmica. Bom, nessa imagem aqui à esquerda temos a amplitude sísmica, que é o dado final assim do método sísmico. E os atributos sísmicos nada mais são que uma aplicação de equações matemáticas nesse dado de amplitude sísmica, e cada equação vai ser um atributo sísmico diferente e com objetivos diferentes, objetivos de iluminar fatores diferentes. Bom, os atributos sísmicos, a gente vai buscar entender, através dele, conhecer mais sobre a bacia de Taranaki. E a bacia de Taranaki é uma bacia localizada na costa oeste da Nova Zelândia. É uma bacia majoritariamente offshore. Ela possui 100 mil quilômetros quadrados de área e é a única bacia produtora de petróleo da Nova Zelândia. A sua reserva é composta por 70% de gás. E aqui nessa imagem à esquerda temos um mapa da bacia de Taranaki. E podemos ver nesse retângulo aqui no meio da figura, perto da porção central, esse retângulo vai ser a área de estudo. Então isso aqui tudo é a bacia de Taranaki e essa porção aqui vai ser a área de estudo. Bom, a bacia de Taranaki ela foi formada a partir da separação do supercontinente Gondwana durante o período do Mesozoico, separação da Nova Zelândia desse supercontinente. É uma bacia que possui espessuras sedimentares de até 9 quilômetros
e ela é caracterizada pelo seu complexo sistema de falhas. Um outro fator também importante dessa bacia é que todos os plays de exploração, que são as metas de exploração do petróleo, elas envolvem a geologia estrutural. Então, se conhecer a geologia estrutural dessa região é de suma importância. Nessa imagem temos a carta estratigráfica da bacia de Taranaki. Podemos perceber aqui nessa imagem três momentos tectônicos distintos que vão, de maneira diferente também, influenciar na geologia estrutural da bacia. O primeiro momento é esse momento da separação do Gondwana, é um momento também de riftamento do mar da Tasmânia, onde foram geradas algumas falhas normais. Posteriormente a esse momento, temos um momento de margem passiva e transgressão marinha, onde também foram geradas falhas normais, inclusive as falhas normais principais dessa bacia foram geradas nesse momento aqui. E um momento posterior a esse, que seria o terceiro e último momento, foi um momento de encurtamento da bacia, onde esse período de encurtamento da bacia gerou algumas falhas reversas. As falhas normais que foram geradas, algumas foram invertidas. Bom, para se conhecer sobre a geologia, nós vamos aplicar os atributos sísmicos. Os atributos sísmicos, existem centenas de atributos sísmicos, porém, para esse trabalho, eu escolhi 2 que são mais cabíveis para essa geologia estrutural, para essa interpretação estrutural, que são o atributo de curvatura e o de coerência. O atributo de curvatura, na verdade, é uma família de atributos. Então, existem dezenas de atributos de curvatura e o atributo de coerência é um atributo sísmico só mesmo. Vale ressaltar aqui que ambos atributos são independentes, então foram escolhidos propositalmente eles serem independentes para podermos evitarmos as ambiguidades sísmicas. Bom, falar um pouco da fundamentação teórica dos atributos, né? Os atributos eles são gerados através de aplicação de softwares, né? Então, aquele dado da amplitude sísmica, você tem ele no software, você aplica o atributo e você gera uma outra imagem. Mas, para você saber interpretar essa imagem, nós precisamos um pouco voltar na fundamentação teórica das equações matemáticas envolvidas nesta aplicação para sabermos o que estamos vendo, né? Bom, matematicamente, a curvatura é uma propriedade que descreve o quão arqueada está uma curva. Então, a curvatura vai ser específica de cada ponto da curva e cada ponto vai ter uma curvatura específica. E para quantificar essa curvatura, nós precisamos saber alguns elementos que estão por trás disso. O primeiro elemento e o mais importante é o círculo osculante. Cada ponto da curva vai existir um círculo imaginário que é chamado de círculo osculante, que ele vai tangenciar esse ponto da curva no qual você quer descobrir a curvatura. E também, esse círculo é o círculo de maior contato possível com a curva. Então, ele é um círculo que ele tangencia o ponto e faz o maior contato possível com a curva. E o raio desse círculo é chamado de raio de curvatura. E a curvatura vai ser inversamente proporcional ao seu raio. Então, quanto maior o raio desse círculo osculante, menor vai ser a curvatura. Podemos também pegar o exemplo de um círculo, a figura de um círculo. A figura de um círculo ela vai ter a curvatura constante em todos os seus pontos. E também podemos ter o exemplo da reta, né? A reta, por não apresentar curvatura, qual seria o círculo osculante de uma reta? Seria um círculo de raio infinito, porque o círculo que melhor vai encaixar nessa reta vai ser um círculo de raio infinito. Bom, agora indo já um pouco mais para a geofísica, temos aqui na direita uma convenção de sinais do atributo de curvatura. Enquanto as anticlinais, os picos, vão ter valores de curvaturas positivas, os vales ou as sinclinais vão ter curvatura negativa. Enquanto nas porções planas, a curvatura vai ser igual a zero. Vale ressaltar aqui também que o atributo de curvatura, quando expresso em termos derivativos, ele é um atributo de segunda ordem. E essa informação é importante, que os atributos de segunda ordem eles são muito sensíveis a ruído. Então, se o dado sísmico tiver muito ruído de processamento, de aquisição, o atributo de curvatura não vai funcionar.
Ele é um atributo associado a interpretações estruturais e existem diversos atributos de curvatura. Bom, como existem diversos atributos de curvatura, eu escolhi para essa apresentação os dois mais citados na literatura, que são o atributo de curvatura máxima e o atributo de curvatura mais positiva. O atributo de curvatura máxima, ele é derivado de dois outros atributos de curvatura, que é o de curvatura média de gaussiana. Ele é efetivo em delimitar falhas e suas geometrias, falhas, fraturas e falhamentos. Permite diferenciar falhas de outras estruturas como vales e picos. Essa é uma informação importante porque os atributos de primeira ordem, como dip e azimuth, eles não diferenciam falhas de vales e picos. Então, o atributo de curvatura ele é um atributo ótimo para essa diferenciação. Nessa imagem aqui, é uma imagem retirada do trabalho de Roberts, 2001, onde ele exemplifica exatamente essa diferenciação que o atributo de curvatura faz. No caso, o atributo de curvatura máxima, né? Em um aqui teriam falhas. As falhas vão ser marcadas por essa diferença abrupta de sinal. Temos aqui, com essa coloração, seria a parte mais positiva dessa tabela de cores, enquanto a coloração azul vai ser a porção mais negativa. Então, a falha vai ser marcada por essa mudança brusca de sinal aqui no atributo de curvatura. Enquanto outras estruturas, como essa aqui, que seria uma curvatura positiva, então ele seria um pico, enquanto essa aqui, pelo número 3, a cor azul indica uma curvatura negativa. Então, essa porção aqui vai ser um vale. Então, a curvatura máxima, ele diferencia para você o seu mapa de vales, de picos, no caso, de vales e de falhas. Nós conseguimos ver essa diferença através deles. Vale ressaltar também que essa imagem aqui é uma imagem de time slice, então estamos vendo em mapa, estamos vendo essa visão aqui é uma visão de cima. Bom, por que a curvatura vai apresentar essa diferença brusca de sinal? Essa diferença brusca de sinal ela vai ser ocasionada por conta da computação por trás do software. Quando nós mapeamos uma superfície, por exemplo, essa linha aqui tracejada seria a curvatura da superfície original. Porém, quando o software vai mapear essa superfície, ele vai mapear de forma com que exista um pico e depois um vale, onde houver falhas. Então, a curvatura vai exatamente demonstrar essa mudança brusca de sinal por conta dessas aproximações quadráticas que o software faz. Bom, o outro atributo de curvatura que eu vou citar aqui é o atributo de curvatura mais positiva. Esse atributo de curvatura mais positiva, autores como Chopra e Marfour consideram o melhor atributo de curvatura, e Chopra e Marfour são os autores principais da literatura a respeito dos atributos sísmicos. E eles afirmam que a curvatura positiva é o melhor mesmo. Por que ele é o melhor? Porque ele permite analisar falhas abaixo da escala sísmica. Então, em mapas de amplitude sísmica que você não consegue ver os falhamentos, se você aplicar o atributo de curvatura mais positiva, você vai conseguir ver essas falhas, provavelmente. Porém, ele exagera alguns ruídos de processamento da aquisição. Esse aqui também é um mapa da curvatura mais positiva, um mapa também de time slice, feito também por Robert 2001. Bom, agora falando da coerência, que é o segundo atributo que eu vou utilizar nesse trabalho. O atributo de coerência é um atributo clássico, ele já é utilizado desde a década de 90. Ele está presente em diversos workflows de interpretação sísmica. E o atributo de coerência ele vai medir exatamente a similaridade dos traços sísmicos. Uma vantagem dele é que, além dessa interpretação estrutural que a curvatura tem, além disso, ele também tem a interpretação estratigráfica. Nessa imagem aqui de Chopra e Marfour, nós conseguimos ver na figura A traços sísmicos. Os traços sísmicos, que no caso, eles estão em vertical, e podemos ver que eles são muito semelhantes, eles têm uma similaridade muito alta. Então, isso aqui vai ser um evento coerente, vai ser um evento de coerência muito alta. Já na figura B, os traços sísmicos já possuem uma certa oscilação, então eles são coerentes, mas nem tanto. Quanto na figura C, os traços sísmicos, de maneira geral, eles não apresentam uma similaridade, eles não são coerentes. Porém, se você observar localmente,
por grupos de traços sísmicos, né, janelas menores de traços sísmicos, nós conseguimos ver uma certa coerência. Já na figura D, é um evento incoerente, os traços sísmicos não possuem similaridade alguma, então eles seriam marcados por eventos incoerentes. Agora eu vou mostrar alguns exemplos da aplicação do atributo de coerência. Esse exemplo aqui é de Bahorit e Farmer, de 95. Esse exemplo ele vai indicar um dos fatores principais da coerência, do porquê dela ser aplicada. Bom, a coerência ela vai iluminar muito bem falhas que são paralelas ao strike, paralelas à deposição das camadas. E vai diferenciar muito bem essas descontinuidades também estratigráficas. Então, além de ajudar na parte estrutural das falhas, ele também vai ajudar na parte estratigráfica. Nessa imagem aqui, temos à esquerda uma visão de time slice da amplitude sísmica de um domo de sal. Conseguimos ver que tem alguns falhamentos por aqui, nessa região, mas não conseguimos identificar bem aonde eles começam, quais são os seus tamanhos. Porém, quando aplicamos o atributo de curvatura em cima dessa amplitude sísmica, nós geramos essa imagem aqui, onde podemos ver claramente o domo de sal aqui nessa parte, então também tem uma diferenciação estratigráfica, e as falhas saindo desse domo. Bom, vale ressaltar aqui que o atributo ele foi muito positivo em iluminar essas falhas paralelas ao strike, e também diferenciou o sal da rocha que está envolvendo, né? Então, também a parte estratigráfica foi positiva aqui. Bom, esse é um outro exemplo, já é uma visão que não é de time slice, uma visão de inline, também do Bahorit e Farmer de 95, do atributo de coerência. Na figura A seria a amplitude sísmica e na figura B o atributo de coerência. Podemos ver aqui na amplitude sísmica que existem duas falhas, existem essas duas falhas, mas não sabemos se essas falhas estão ligadas, né? Esse conhecimento é um conhecimento que para a indústria do petróleo você tem que saber como é que as falhas estão posicionadas, tem que saber muito bem delimitá-las, né? E quando aplicamos o atributo de coerência em cima dessa amplitude sísmica, nós vemos que as falhas, na verdade, são uma só. Elas formam uma falha só de grande porte. E o atributo de coerência iluminou exatamente aqui, essa parte onde, paralela ao strike, fica difícil de saber. Bom, outro exemplo agora do Chopra e Marfur, também iluminando esse fator do atributo de coerência ser muito positivo para falhamentos paralelos ao strike. Agora está invertido, né? A figura A seria o atributo de coerência e a B a amplitude sísmica. Temos as setas em preto aqui, elas vão indicar falhamentos paralelos ao strike, enquanto as setas em branco vão indicar falhas ortogonais ao strike. Podemos ver aqui na amplitude sísmica que os falhamentos paralelos ao strike você não consegue identificar bem, você acha que não existe nada ali. Porém, quando aplicamos o atributo de coerência em cima dessa amplitude sísmica, podemos ver que existem diversos falhamentos aqui que não foram bem delimitados na amplitude sísmica e o que só corroboram que o atributo de coerência é um atributo muito útil para a geologia estrutural, para a interpretação estrutural. Bom, por fim, um exemplo saindo um pouco desse cunho estrutural de falhas e fraturas, um exemplo estratigráfico do atributo de coerência também, é um exemplo do Bahorit e Farmer de 95, onde na figura A seria a amplitude sísmica, seria uma visão de time slice da amplitude sísmica, e na figura B também um atributo de coerência. Podemos ver na figura B que o atributo de coerência ele iluminou diversos canais. Essa diferença estratigráfica ressaltou demais no atributo de coerência. Os autores identificaram até barra em pontal e cut bank, que seriam o lado oposto da barra em pontal, né? O lado que erode do rio. Então, uma aplicação desse atributo de coerência num dado de 95, onde os dados não tinham uma boa qualidade igual aos atuais, você já conseguia ver essas diferenças estratigráficas. Então, realmente, o atributo de coerência é um atributo muito válido para interpretações sísmicas. Bom, por fim, a imagem... carregou a imagem agora. Por fim, vou falar agora da metodologia da minha parte prática, né, da aplicação dos atributos de curvatura e de coerência no dado da bacia de Taranaki,
um dado que eu obtive gratuitamente pelo governo da Nova Zelândia. A metodologia ela vai começar com o carregamento do volume sísmico, que foi disponibilizado para mim. E, em paralelo, vai começar a interpretação da amplitude sísmica, que é aquela primeira imagem que o método sísmico nos dá. E, em paralelo a isso, eu vou gerar também os volumes de curvatura e de coerência, ou seja, eu vou aplicar, nessa amplitude sísmica, eu vou aplicar também os dois atributos que eu estou trabalhando nesse trabalho. Bom, a partir da geração desses volumes de curvatura, eu comecei a interpretação desses volumes, né? Eu escolhi, primeiramente, o de curvatura, eu escolhi fazer 2 volumes de curvatura, um de curvatura máxima e um de mais positiva. E durante a geração desses volumes, eu pude ver que o volume de curvatura mais positiva era muito superior ao de curvatura máxima. Ele existia um contraste muito melhor, então existia muito mais informação no volume de curvatura mais positivo. Então eu escolhi utilizar do atributo de curvatura, eu escolhi usar o atributo de curvatura mais positiva. Quanto de coerência, só existe coerência mesmo, e eu comecei também a interpretá-lo. Bom, após interpretar esses 2 volumes de curvatura e de coerência, eu fiz uma interpretação mútua dos 2 volumes para ver aonde eles casavam e aonde eles divergiam nas interpretações. E, paralelo a isso, eu já tinha feito a escolha das principais inlines e crosslines, time slices também, através do volume de amplitude sísmica. Bom, depois da interpretação da amplitude sísmica e dos 2 volumes dos atributos gerados, eu escolhi as melhores imagens e, por fim, fiz a interpretação final, juntando todas as informações escolhidas nas etapas anteriores. Com isso, com a aplicação desses dados, nós temos alguns resultados e algumas discussões a se fazer. Bom, primeiramente, com a visão da amplitude sísmica, nós podemos perceber de cara que realmente a bacia de Taranaki ela possui um complexo sistema de falhas, uma geologia estrutural muito complexa. Podemos ver diversas falhas aqui de grande magnitude, de grande porte. Bom, aqueles 3 sistemas de falhas de idades distintas, desculpa, só 2 deles foram representados por esses dados. O evento de idade mais recente, que foi o evento do encurtamento da bacia e que gerou algumas falhas, eles não foi englobado por esse dado. Ele está envolvido em porções mais distais da bacia e essa porção aqui do dado é uma porção mais central, onde não foi afetada por esse período de encurtamento da bacia. Bom, nessa imagem também da amplitude sísmica, nós podemos ver, marcado aqui pela elipse em amarelo, o clássico sistema de Roche e Graben, enquanto aqui nessa linha em vermelha nós podemos ver uma falha atingindo o leito oceânico, o que vai nos indicar que a região ainda é tectonicamente ativa. Bom, agora é a aplicação do atributo de coerência nessa mesma inline aqui da amplitude sísmica. Então, estamos vendo aqui que o atributo de coerência ele delimitou muito bem as falhas da região. Você consegue ver através dele que as falhas estão bem ressaltadas, estão bem iluminadas. Porém, quando aplicamos também nessa mesma inline o atributo de curvatura mais positiva, nós não obtivemos bons resultados. Então, nas visões de inline e de crossline, o atributo de curvatura mais positiva foi descartado. Bom, já nas visões em mapa, as visões de time slice, nós podemos ver que ambos os atributos, essa porção central da figura é o atributo de coerência e nessa porção da direita é o atributo de curvatura mais positiva. Podemos ver que ambos os atributos obtiveram bons resultados, eles estão coerentes, estão fidedignos à amplitude sísmica. E não somente isso, ambos ressaltam muito bem os falhamentos, os direcionamentos dessas falhas, dessas fraturas, e ambos são capazes de acelerar esse processo de interpretação sísmica. Podemos ver aqui, na imagem à esquerda, a amplitude sísmica, alguns falhamentos são vistos, porém, quando já vamos para o atributo de coerência, os falhamentos ressaltam de uma maneira muito positiva, e eles realmente, essa iluminação que ele nos provê, que o atributo de coerência nos provê, ele vai ser muito, muito positivo para essa caracterização estrutural que estamos buscando. Então, podemos ver aqui que os falhamentos
eles estão num sentido sudoeste-nordeste, todos estão nesses direcionamentos, que é um fator também positivo. E também na curvatura podemos ver esse mesmo fato, os falhamentos estão também nas mesmas posições, eles estão muito bem delimitados. Bom, agora é uma imagem também de time slice, onde foi correnderizado a amplitude sísmica e o atributo de coerência. Foi gerado essa imagem correnderizada a fim de ver se realmente o atributo de coerência estava batendo, os falhamentos estavam batendo com a amplitude sísmica, né? Se o atributo de coerência estava sendo fidedigno também à localização dessas falhas. E podemos ver que ele está batendo perfeitamente bem com a amplitude sísmica. Os falhamentos iluminados pelo atributo de coerência realmente são fidedignos à sua localização também. Saindo um pouco desse mundo estrutural, o atributo de coerência também, além daquelas características estruturais, ele também é positivo estratigraficamente. Isso também pode ser visto com o time slice da bacia de Taranaki, onde, iluminado aqui por esse círculo amarelo, podemos ver um canal. Então, o atributo de coerência, além de nos ajudar com as falhas, ele também nos ajudou mapeando um canal. Podemos ver aqui 2 canais que se juntam em um canal, e só o atributo de coerência foi possível enxergar isso, só através dele. O atributo de curvatura não foi possível enxergar esse canal, e também pela amplitude sísmica não foi possível enxergar. Então, o atributo de coerência foi muito positivo também estratigraficamente. Bom, por fim, uma imagem aqui em cadeira, chair view em inglês. Podemos ver aqui na inline a amplitude sísmica, enquanto no time slice temos o atributo de coerência. Essa imagem é só para realmente verificar se o atributo de coerência está batendo com os falhamentos mesmo, se ele está fidedigno à localização das falhas, e realmente ele está. Podemos ver que nesse falhamento, que ele bate certinho com o atributo de coerência, nesse falhamento menor aqui também, nesses falhamentos também. Então, realmente, o atributo de coerência ele é positivo para a caracterização estrutural. Bom, conclusão. Ambos os atributos utilizados nesse trabalho foram positivos para a caracterização estrutural da bacia de Taranaki. O atributo de coerência ele apresentou certa vantagem em relação à de curvatura mais positiva, porque através dele foi possível identificar também nas inlines, nas crosslines, enquanto o atributo de curvatura ele só funcionou nos time slices, né? E além disso, o atributo de coerência também foi possível se verificar atributos. A conclusão final é que os atributos sísmicos são essenciais para a caracterização estrutural e também para a interpretação sísmica. Bom, é isso. Temos aqui as referências utilizadas nessa apresentação. E, por fim, gostaria de agradecer ao UF, ao Lagemar, ao GK e a todos que estão ouvindo até agora. Muito obrigado, bom dia a todos. Os professores aí puderem agora abrir os microfones. Parabéns, Peluso, pela apresentação. Obrigado. A gente vai começar, então, né, a sua arguição pelo professor Guizani. Então, a gente vai pedir para que ele possa, né, fazer as suas perguntas, sugestões, comentários. Aí depois a gente retorna, né, e a gente vê se eu ou o Gamboa, né, fizemos algumas perguntas também. Maravilha, professor Lovenatti. Obrigado aí por me passar a palavra. Eu acho que o professor Gamboa ia falar alguma coisa, não ia? Não, eu ia falar exatamente isso que o professor Wagner falou. Tá ótimo. Então, estamos em sintonia, isso é bom sinal, né? Maravilha. Obrigado aí mais uma vez. Eu queria também agradecer ao Peluso, que fez o convite
há um tempo atrás, ele entrou em contato pessoal comigo, falando, Jânio, você não pode participar lá e tal. Aí eu fiz algumas considerações aqui, ô Peluso, tá? Então, fique tranquilo, acho que você vai dar conta de me explicar um pouquinho mais sobre algumas coisas. No entanto, antes da gente começar, então, agradecer mais uma vez, tá? Obrigado por considerar o meu nome para participar da sua defesa. Vou abrir as nossas discussões aqui sobre o seu trabalho, falando sobre os dois principais aspectos, né? O primeiro deles é o texto, a documentação escrita que você disponibilizou para a gente analisar e aí considerar algumas coisas, tá? Então, vou ser bem rápido, eu não vou ficar falando muito de texto aqui não, até porque ainda não é de domínio público, então não tem muito sentido, eu vou focar mais na palestra. No entanto, vale comentar algumas coisinhas do texto, já te dizendo de antemão, Peluso, que eu preparei algumas considerações, os famosos balõezinhos, aquelas marcações de texto digital aí no seu PDF, então logo termine aqui o nosso evento, eu vou disponibilizá-lo para que você possa olhar e considerar o que você achar relevante junto aos seus orientadores, tá certo? Beleza, então só fazer um comentário em geral sobre o seu texto, assim, eu fiquei muito satisfeito de ver que, embora você tenha pecado bastante na formatação, naquela coisa, no formalismo de se preparar um texto acadêmico, eu ainda gostei muito, sabe por quê? Porque tem a sua assinatura no texto, dá para ver que teve você mexendo nele o tempo inteiro, né? Então, em alguns momentos a gente vê que esqueceu de fazer uma citação de uma figura, deixou passar alguma coisinha em termos de formato de equação, de como que vai colocar a equação, definir a equação e apresentar os termos, mas isso aí tudo a gente percebe que é pela pouca experiência de alguém que está tendo que fazer do jeito que é possível fazer, né? Então, isso é um aspecto ruim, porém é bom, tá? É melhor pecar dessa forma do que a gente perceber aquele texto perfeito que não tem o dedo do estudante, né? Isso não é uma coisa que a gente gosta muito de ver, não. Então, você está de parabéns por encarar, cair dentro e fazer do jeito que era possível, né? Obrigado. Então, beleza, eu marquei. Então, depois eu te passo os detalhes lá, você vai avaliando junto com o professor Gamboa e o professor Lupinati, de repente um monte de blefe, afinal de contas, você sabe que eu não trabalho nessa área, então, fatalmente, muitas coisas que eu considero importantes já devem ser extremamente batidas e conhecidas, né? Mas, enfim. Então, vamos lá, meu querido Peluso, vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, tá bom? Eu fiz aqui algumas anotações só para não me perder, né? Então, no começo, eu peço para que você, então, vá folheando junto aí a palestra para a gente poder conversar sobre. Você colocou lá no comecinho, você apresentou a seguinte frase que eu, inclusive, gostei muito. Você falou o seguinte, para falar de atributos, eu preciso falar de sísmica, né? Então, o coração do teu trabalho é exatamente o dado sísmico e você... na contextualização, poderia ter feito um trabalho mais detalhado, ou seja, para quem, lembre-se, tem 30 pessoas assistindo, boa parte dos que estão assistindo talvez nunca ouviram falar nessas coisas, então é a hora de você mostrar que a eloquência que a gente chama, né? Ou seja, olha só, pessoal, sísmica estuda esse troço aqui, ó, para estudar fraturas, domos de sal, onde tem petróleo, etc. Então, a sísmica é isso, eu jogo um raiozinho, enfim, contar a historinha para que as pessoas entendam o que é esse borrão bonito que tem aí. E você interpretou lindamente, eu fiquei maravilhado, você corta aqui, faz ali, ou seja, você tem total controle disso. Só que a gente que não trabalha com isso não tem. Então, eu acho que careceu um pouquinho de você ter esse cuidado. Eu sempre comento isso, que é muito difícil de fazer essa contextualização, mas eu vou até depois te mostrar que contraditoriamente você fez, mas fez no lugar errado. Mas tudo bem. Isso é só um detalhe. Então, a contextualização poderia ter sido um pouquinho melhor aproveitada por você, tá? Isso é um detalhe tanto no texto quanto aqui. Embora no texto você tenha ido até melhor. Você comentou, falou de interdisciplinaridade, quer dizer, o pessoal usa na oftalmologia, o pessoal usa em outras áreas do conhecimento. Isso é muito importante, mostrar que a técnica de trabalho que você está adotando no seu trabalho, ela é multidisciplinar, isso é de grande valia, né? Beleza? Pergunta. No seu texto, você colocou alguns... não, desculpa, isso aqui já eu vou matar, essa é uma pergunta que foi respondida depois. Você comentou o seguinte, que a bacia do Taranak, primeiro eu vou perguntar, né, a pergunta que não quer calar. Além do fato do dado ser gratuito,
Tem um outro motivo para você estudar essa bendita dessa bacia lá do outro lado do planeta Terra? Não pode ser uma aqui perto, não? Não, é porque, além dele ser gratuito, né, eu achei, assim, pesquisando, eu soube que ele era um dado com pouco ruído, apesar de ser um dado um pouco antigo, era um dado com baixo ruído, então ia ser possível aplicar curvatura nele, que era o foco principal da minha pesquisa, era o atributo de curvatura. Começou assim. Aí, Beleza. era possível aplicar curvatura nele, e era um dado, sim, que tinha uma geologia estrutural bacana de se conhecer. Beleza. Seguindo no slide seguinte, meu caro Peluso, você deu um contexto sobre a bacia e falou do Mesozoico. De novo, partindo da premissa que alguns não sejam geólogos, quantos milhões de anos é esse tal desse Mesozoico aí? Vai? Só para a gente ter uma noção, vai. Você lembra? Milhões, acho que pode botar Mesozoico, podemos colocar uns 200 milhões de anos. Então, a sugestão é esse tipo de informação que, embora não seja crucial para o trabalho, mas que você comentou, então bota aí no slide, ó. Você bota um tópico Mesozoico, ou então rifteamento, não sei o quê, aí bota a era geológica, período geológico. Aí já te ajuda, você não vai esquecer, tá? Um detalhezinho só para a gente contextualizar. Outra coisa, para você ver como você está imerso no mundo da sísmica e esquece, às vezes, que tem pessoas que não estão. Você falou algumas vezes o tal do play. O que é esse trem? Play é na época do videocassete, o pessoal da antiga usava para dar play na fita. O que é play aqui no teu mundo? Fala para mim. Play são... a indústria do petróleo, ela produz certos sistemas de exploração, né? Que a gente vai procurar no dado sísmico. Então, os plays são exatamente esses conjuntos de sistemas que vão ter petróleo. Então, é mais voltado já para a indústria, esse tal do play. Entendi. Então, existe... Não, tudo bem. Saiu bem, mandou bem. Aí, agora uma outra questão que eu ia te perguntar, Sr. Peluso. Por diversas vezes você falou numa entidade mágica chamada software. Você falou, tem no software, o atributo está no software. Eu anotei aqui, o atributo está no software. Aí eu pergunto, só está lá, ninguém pode fazer nada se não acessar o software? O que você tem a me dizer sobre o software? Você pode programar também o atributo, né? Você pode fazer na programação na mão também. Que software você está falando? Que você falou no texto, mas aqui você não disse. Eu utilizei o Petrel. E você conseguiu utilizar... Beleza, e você conseguiu utilizá-lo mesmo remotamente com esse mundo doido que a gente está vivendo atualmente? Consegui. Então, agradecer também ao pessoal, né, que disponibilizou a licença para você poder trabalhar, certo? Sucesso. Beleza, então, exatamente, eu queria cutucar o senhor com essa questão de o atributo estar no software. E essa forma, esse distanciamento que você está tratando, quer dizer, você trata o software como vossa senhoria, né? Ou seja, o cara que resolve todos os meus problemas. Na verdade, você nem precisaria dele para fazer isso que você fez, tá? Óbvio, de pegar um dado sísmico e ler em outro software não vai ser uma coisa trivial, mas você consegue fazer uma vez que você sabe a matemática, você acabou de mostrar aí como funciona, né? Então, só um detalhe. Dúvida, senhor Peluso? Vamos seguir, por favor. Pode seguir. Você falou dos atributos sísmicos aí, então, depois tem um detalhe, volta um slide, por favor. Você falou basicamente do curvatura e coerência, tá? No texto você foi vasto, né, sobre os tipos de curvatura, e aqui você deixou alguns para trás por questões de tempo, eu entendo, mas depois você falou de outros lá na frente que você não tinha definido previamente na tua fundamentação teórica. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado nessa questão. Quando você for planejar uma palestra, tipo, eu tenho 20 curvaturas, mas eu não vou falar das 20, vou falar de quais? Eu vou falar de 3, porque são as 3 que eu uso, ponto. Então, esse planejamento te ajuda na hora de formatar a tua palestra. Isso ficou perdido aí, que você falou do K+, da mais coerente, enfim, os outros atributos que você não definiu eles aqui, tá? Mas é um detalhe. A dúvida é a seguinte, na figura seguinte, por favor, você mostrou para a gente como que a gente pode entender, em linhas gerais, essa bendita dessa curvatura, né? Com esse círculo osculante aí, que eu achei um sucesso até, bem legal. Agora, nessa figura eu fiquei só com uma dúvida besta, mas enfim. Você está vendo esse Rzão aí que você marcou, que vai de um ponto cinza lá na figura até a curva? Ele é definido
em função de algum conhecimento prévio? Você falou da questão da tangente, né, desse círculo à curva, mas por que aquele ponto cinza está perdido ali no meio do gráfico? Eu fiquei curioso. Esse ponto cinza aqui, esse aqui que você está falando? Não, do lado de baixo. Segue a diagonal aí. Esse aqui. Esse aqui. Então, é porque o círculo osculante, ele vai ser o círculo que vai melhor, ele vai tangenciar o ponto e vai ser o círculo de maior contato possível com a curva. Sim. Você tem que ter esses dois fatores. Então, com o maior círculo possível, você vai ter o maior raio. Você vai ter o maior raio, não, você vai ter o raio desse círculo. E esse raio seria o raio de curvatura. Tá, tudo bem. Então, ele não é predefinido, ele é achado com esse maior círculo possível. Só que essa forma, por exemplo, essa forma não é uma forma computacionalmente positiva de ficar vendo a curvatura. Então, existe já uma equação com derivadas que você acha a curvatura. Essa forma que seria uma forma mais na mão, assim, de fazer. Geométrica, né, que a gente chama. Geométrica, Entendi. E é exatamente falando sobre a derivação, aí você comentou atributo de curvatura no formato derivado, mas você não mostrou ele aí por quê? Foi algum motivo? Tem algum motivo específico? Não, eu achei que a equação não precisaria comentar sobre ela, assim. Você vê como é que são as coisas, né? Para mim, eu tive dúvida lá no texto, eu marquei, você vai ver. E já que você está tão familiarizado aí com os jargões e com processos, para você não é importante. Veja como é importante a gente tentar abarcar o grupo mais geral possível de pessoas, né? Porque para você talvez não seja importante, para mim pode ser fundamental, pode me abrir até uma linha de pesquisa nova, eu querer me embrenhar vou inventar uma curvatura de quarta ordem. Isso deve existir, mas enfim, saca? Então é importante ter esse cuidado. Eu vou aproveitar aí que ainda tem mais um tempinho, né? Então vamos. Cadê? Aí beleza. Perceba uma coisa, meu caro Peluso, você está falando da fundamentação teórica, que é a hora em que você pega a teoria e coloca na mesa para mostrar para todo mundo como é que funciona, né? Ou seja, por que essa curvatura existe? Tem um conceito que diz isso, que diz aquilo outro, beleza. Aí se você seguir, vai um pouquinho mais para frente, você começa a mostrar, você começa a mostrar trabalhos que fizeram uso desse tipo de técnica, né? Como, por exemplo, o do Roberts, que eu até anotei aqui. 2001, esse aí. Exatamente. Então, aí perceba, nesse exato momento, você está fazendo a tal da contextualização que eu tinha comentado contigo lá da introdução, saca? Ou seja, a tua introdução pode perfeitamente ter esse mundo aí, tipo, falar sobre a sísmica, o que o atributo faz, e depois pessoas que trabalham com atributos. Tá aí, a sequência. Então, na minha visão, isso que você está mostrando não faz parte da fundamentação teórica, mas sim da tua introdução. Você vê que muda um pouquinho só a forma de ver a coisa, mas você está com tudo aí no jogo, tá certo? A pergunta que eu ia fazer, você analisou bem, você pode confiar totalmente nessa figura do Roberts? Você tem algo que, batendo o olho aí, você fica, tá meio exagerado, ou seja, tem algum problema da questão que você falou dos atributos? Não, você vê que existe um padrão aqui, leste-oeste, que ele se repete na imagem inteira. Então, esse padrão não é confiável, assim, ele é gerado por algum ruído, né, de aquisição, de processamento. Sim, então esse é o cuidado que você lá no texto fala, tem que ter cuidado quando você usar tal atributo. Esse seria um cuidado, né? Perceber alguns artefatos e atribuí-los a excesso de ruído no dado, né? Beleza. Aí seguindo, meu caro Peluso, você começa a falar aí você ainda comentou um pouco mais sobre a curvatura, depois eu já migrei para a coerência. Botei aqui. Eu gostei muito da forma como você explicou, tá? Você mostrou que entendeu categoricamente o que é, só que eu não vi se tem alguma mágica matemática por trás disso aí? Tem alguma continha que faz? Você falou lá que os atributos são funções matemáticas aplicadas ao sinal. E cadê essa função aí? Ela está lá no software, lá, a entidade mágica? Ela é uma função que ele vai analisar exatamente essas curvas desses traços sísmicos. As funções em si, elas são bem complexas, assim, elas envolvem muita integral, assim, é um grau elevado, assim, de matemática por trás dela. Mas ela, basicamente, ela vai operar com uma janela de traços, assim,
Você vai trabalhar com 3 traços. Então, esses 3 traços, você vai trabalhar com a similaridade deles e, através de equações, você vai conseguir ver se essas ondas elas são parecidas ou não. Né? Esse é o atributo. Uma pergunta, então. Entendi. Uma pergunta. Isso aí, esse janelamento, esse cálculo que você faz para coerência, ele devolve um número? Tipo, aí você olha esse número é 1. Aí a 1 está dizendo que é mega coerente. Se for 0, é mais ou menos. Se for menos 1, é muito incoerente. Seria mais ou menos assim ou não? Isso. É trabalhando com 0 e 1, exatamente. Tá, entendi. Então, meio parecido com aquelas análises de correlação, né? Quer dizer, quando está muito bom, dá um número próximo de 1, você sabe que tem uma correlação elevada. Tá, beleza. Acho que estou acabando, viu, seu Pelúcio? Eu estava tirando de letra, rapaz. Deixa eu ver mais aqui. Já falei sobre isso. Já falei também que você comentou sobre atributos e no texto e na palestra eles não apareceram, então isso é um problema, né? Outra pergunta. Essa para continuar nesse esquema dos jargões que deixam a gente meio perdidos, a gente do mundo da não sísmica, né? Vamos assim dizer. O que são os gloriosos time slices? Que o povo tem que saber inglês e ainda tem que saber a sísmica. Diz aí, o que são esses troços aí? Vai. O time, como a sísmica ela é em tempo, né? E o tempo vai indicar a profundidade, o time slice ele vai ser um recorte horizontal da subsuperfície um determinado tempo. Então, você pega o tempo 2 segundos. Então, vai ser todos os traços que estão contidos no 2 segundos. Então, você vai ver uma visão em mapa. O time slice vai ser uma visão em mapa desse tempo que você está selecionando. Entendi. E então, você poderia fazer isso para, por exemplo, um mapa desse em vários tempos consecutivos. E aí, de repente, fazer um 3D, né? Mapa 2D, faz um 3D. Daria para fazer essa análise, né? Sim, daria. Entendi. Legal. Um comentário muito interessante. Você, em dado momento, seguindo aí na sua palestra, você mostra uma figura com uma outra sobreposta, bem tênue, né? Para poder mostrar as duas aplicações ao mesmo tempo. Acho que você usou o termo correnderizado. Eu achei isso muito chique, tá? Gostei pra caramba. Vou tentar usar agora quando eu fizer uma figura sobreposta a outra. Eu não vou falar sobreposição, eu vou falar correnderizada. Gostei pra caramba. Porque eu vi esse termo, eu vi muito em inglês, na verdade. Aí eu traduzi, a tradução literal é essa, né? Ficou muito bom, gostei. E a minha última questão, Sr. Pelúcio, que eu já estou tomando tempo pra caramba, né? Eu vi acho que é nessa figura, volta uma sem a correnderização, volta. Deixa eu ver se era mais para trás ou mais para frente, volta um pouquinho. Não, aí você está falando do que não deu certo, aí do que deu certo, então vai para frente, desculpa, acho que eu me perdi aqui na sequência. Vai. Aí, ó, você está percebendo a mesma coisa que eu? Você viu até um canal aí que é interessante, está bem limpinho, agora você está percebendo essas ranhuras aí verticais? Sim. Você tem mais ou menos uma ideia do que rolou aí para ter esses borrões? Esses borrões são também por conta de ruídos também, né? Não sei se é processamento ou aquisição isso. Entendi. Mas a sísmica é muito ruidosa, né? Tem processamento magnético, tá? O pessoal que faz aerolevantamento, que o dado sai assim também. Eles fazem uma coisa chamada micronivelamento. Deve ter um análogo aí na sísmica com toda certeza. Agora, eu não sei se isso tem serventia aqui. Lá é para justamente você tirar o erro de levantamento. Quer dizer, o avião traz uma série de inconsistências, aí você está com micronivelamento, que você tem a flutuação de altitude, enfim, dá uma torturadinha no teu dado e limpa essas questões para não te atrapalhar na interpretação. Para fechar a minha participação, Peluso, eu queria te perguntar o seguinte, do ponto de vista exploratório, qual você acha que é a contribuição do seu trabalho? Onde que o seu trabalho entraria nesse mundo aí da exploração? Ele entraria exatamente nessa caracterização inicial mesmo de uma bacia. Você aplicaria ele para você saber, você ter um norte dos falhamentos, das direções desses falhamentos. Então, ele seria aplicado inicialmente. Sei, uma primeira abordagem, né? Você vai resolver o problema, começa fazendo esse tipo de tortura nos dados, né? Isso.
Maravilha, eu estou satisfeito aí, senhor Peluso, obrigado, você está de parabéns mais uma vez pela empreitada aí, bem autônoma que você tocou aí, o seu próprio orientador foi depoente sobre a sua forma autônoma como você conduziu o seu trabalho, e isso realmente é de grande valia para as etapas posteriores que vão vir aí na sua carreira profissional. Então eu estou satisfeito aí, passo de volta a palavra para os meus queridos professores Lupinati e Gamboa. Um abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado, Jean. Gamboa, o seu microfone está fechado. Ah, tá. Então, perguntei se você quer tecer seus comentários. Sim, então vamos lá. Pelos parabéns aí pelo trabalho, né, chegando ao final aí, né, para obtenção do título de geofísico. Eu sei da importância que isso tem para a sua vida, então fico grato de poder participar dessa banca sua. Eu contribuí muito pouco com o seu trabalho, acho que praticamente não tem contribuição nenhuma, né, no sentido aí, como você colocou, de co-orientador. Eu acabo que, né, eu realmente não fui um co-orientador de verdade, como deveria ter sido se receber né, digamos, esse título aí de co-orientador. O seu trabalho, eu vejo que foi bem conduzido aí pelo professor Gamboa, que é realmente o seu orientador, tá? Eu vejo que você conseguiu aí de forma, né, um pouco independente, né, encontrar soluções, né, durante a pandemia para poder conduzir e terminar o seu trabalho, né? A gente tinha inicialmente, né, uma ideia de aplicar esses atributos num outro dado, né, dentro de um projeto, mas acabou que isso se tornou, né, inviável, né, devido a questões, né, da quarentena, da pandemia, e você partiu aí meio que sozinho para poder encontrar uma solução. A gente foi dando algumas dicas, dá uma olhada, né, em dados, né, públicos que você consiga baixar para poder fazer e concluir aí o seu trabalho, né? Então tem todo o mérito, né, de você ter conseguido fazer isso. Então isso mostra maturidade, né? Isso mostra que você já está, né, pronto aí para o mercado de trabalho, ou, né, talvez aí para o mestrado, vai depender aí das suas escolhas né, e opções aí que vão se apresentar, né, a partir aí do ano que vem, né? Com relação ao texto, eu fiz algumas sugestões lá no arquivo que você me mandou, depois eu vou encaminhar para você. Acho que não vale a pena que a gente ficar discutindo coisas sobre o texto, tá? Só queria comentar que eu achei ele muito bem escrito, eu vi que você tem aí uma certa facilidade para poder escrever e tudo. Realmente a questão de formatação, né, tem que ser feito alguns ajustes, né, como já o professor Bijani comentou, né? Então, mais essa parte do formalismo, tá? Então, questão de equações, questão de figuras, você às vezes cita uma figura que está lá na frente, né? E que passa por várias até chegar nela. Então, tem essas coisas que você precisa ajustar para poder, né, entregar aí o seu texto final, tá? Falando ainda com relação ao texto, eu achei a sua revisão bibliográfica muito boa, você, né, evoluiu bastante. E aí, quando chegou nos resultados, eu achei que você poderia ter explorado um pouco mais, sabe? Colocar talvez mais algumas sessões, né, talvez algumas sessões interpretadas, porque você ficou tipo em torno de 30, 40 páginas com a parte toda de revisão. Quando chegou em resultados e nas suas conclusões, ficou uma coisa muito pequenininha, deu umas 10 páginas, umas 8 páginas, agora não me recordo quantas, mas eu, né, assim, comparando, né, foi pouco. Então, talvez se você conseguisse colocar mais algumas imagens ali, talvez mais algumas time slides ou algumas linhas interpretadas, eu acho que isso enriquece mais ainda o seu trabalho, tá? A apresentação eu gostei bastante, você mostra aí um domínio sobre os assuntos, a gente vê que você se preparou, né, para esse momento, né, você
estudou, correu atrás de referências. Eu sei que algumas dessas referências eu acabei te passando, né? Isso há um ano atrás, quando você procurou e tinha interesse de fazer a monografia comigo, você acabou fazendo a mono comigo, e a 2, a gente viu que o Gamboa poderia te orientar melhor, né, na questão aí da interpretação estrutural e tudo mais, e aí foi isso que realmente aconteceu, tá? Então, com relação à apresentação, eu gostei da forma que você colocou dos atributos, tentar explicar eles, né, através de figuras, que às vezes colocar equações matemáticas e fica pesado numa apresentação você explicar uma equação e mostrar, as equações às vezes são grandes, e você tentar mostrar isso graficamente, às vezes para o telespectador, isso acaba às vezes auxiliando, às vezes uma imagem, né, facilita mais entender, né, de forma mais ilustrativa, né, e depois quem realmente tiver interesse e tal, ele vai atrás, vai olhar a equação e vai, né, com mais detalhes, ler todas essas referências aí que você colocou, que você leu, e aí sim ele vai poder entender um pouco mais sobre isso, né? Então, quando é possível, né, a gente sabe que também não é possível, né, a gente trocar uma série de equações por uma imagem no fluxograma, ou por uma imagem, né, mostrando a aplicação, o que acontece, eu acho que isso te torna a palestra mais dinâmica um pouco, e menos cansativa, menos chata, né? Mas aí cada um acaba tendo, né, isso vai depender muito também de quem está assistindo, né? Então, eu realmente só tenho aí parabenizar todo o esforço que você teve, tá? Você não deixou aí, digamos, a peteca cair, você foi atrás, correu. Com relação ao trabalho, eu vejo que está muito bem estruturado aí, com os resultados que foram apresentados. Então, a minha arguição hoje é realmente só mais parabenizá-lo, desejar sucesso aí na nova caminhada sua, tá? E obrigado, professor. Que você consiga. Outra coisa que eu queria comentar é que eu pude perceber, né, a sua evolução dentro da universidade, né, quando chegou nessa reta final. Eu lembro da primeira disciplina que eu dei para você, de inversão, que você acabou não sendo, né, um aluno assim, tão dedicado, e isso mudou, né, a partir de algum momento aí ligou um time em você, e você começou a correr mais atrás, e aí participou da disciplina de caracterização depois, tendo muito êxito, né, gostando e participando, né, e sendo aí um dos melhores alunos na disciplina de caracterização, tá? E aí, e hoje está retratando isso, né, o seu crescimento, seu amadurecimento, talvez numa hora aí, né, fundamental, que é no final da sua formação, né? Quer dizer, formação é contínua, né? Ela nunca vai acabar, a gente sempre tá em constante formação, né? Mas, digamos assim, então, o final do ciclo, né, da sua graduação. Então, parabenizando você e ao seu orientador, né, que é uma pessoa aí que eu admiro muito e gosto muito, que é o professor Luiz Gamboa. Luiz Gamboa, agora eu passo aí a palavra para você. Então, queria parabenizar o Bernardo pelo trabalho. Ele fez um trabalho que mostrou uma independência, uma maturidade. Só um segundo. Mostrou uma maturidade profissional muito grande. Ele realmente, como o professor Wagner falou, está pronto para o mercado de trabalho, ou para seguir a carreira. Meu Deus, desculpa. Desculpe. Continuar seus estudos ou começar a trabalhar, como quiser e como as circunstâncias aparecerem. Ele fez o trabalho de uma forma muito criativa e bastante independente. Eu queria parabenizar isso. E esse trabalho que ele fez de atributos é fundamental para o entendimento da história geológica, mas também para
para exploração de bacias petrolíferas, porque as falhas compartimentam os reservatórios. Então, se a gente não souber... Olha... Se a gente não souber a localização dos falhamentos, a gente não vai conseguir delimitar e cubar as jazidas de petróleo. Então, esses atributos são fundamentais e o Bernardo mostrou que sabe disso, sabe o porquê a utilização desse atributo e sabe utilizá-lo muito bem. Eu também fiz algumas observações pequenas, mínimas no texto, depois vou passar para ele, e é isso aí. Agora a vida de estudante acabou. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Então, um grande abraço, muito obrigado a todos, e obrigado ao professor Wagner, professor Bijani, e por mim a defesa está terminada. Valeu, obrigado, professor. Então, pessoal, normalmente a gente se reúne, né, numa sala para fazer a deliberação da aprovação do candidato, né, mas eu acho que, como já foi bem elogiado, já foi, né, tirar todas as dúvidas, eu talvez não veja a necessidade da gente estar se reunindo nessa outra sala para poder fazer deliberação e com aprovação ou não, né? Eu acho que a gente pode decidir, né, aqui, se caso o Bijani não veja nenhum impedimento da gente fazer isso, nem o professor Gamboa, mas antes disso, para que vocês possam ir pensando, a gente abre aí para a plateia, né, que está acompanhando, que acompanhou a defesa e a arguição, para ver se alguém tem alguma pergunta, se querem fazer algum comentário, né, e enquanto isso a gente, eu, o Gamboa e o Bijani, a gente qualquer coisa conversa isso no WhatsApp mesmo, né, e aí depois já volta e aí já decide com relação a isso para poder deliberar. Qualquer um pode falar? Pode. E aí, peruano? Mandou bem, mano. Mandou bem. Boa pra caralho. Valeu, que obrigado. Assistindo até o final. Tá doido? Claro, pô. Perder o bate-papo do final, melhor coisa. Tá em geral aqui. Depois você vai olhar o grupo. Que isso, cheio de gente assistindo. Valeu, obrigado, gente. Todo mundo que assistiu, Jennifer, Maria Luísa, o Alan, Fabrício, Natasha, Tony, Thaisa, Paulo, Fábio Júnior, Gabriel, Júlio. Meu amor, Fernanda Clara, que também está aí assistindo. Débora, essa aqui no seu nome. Rodrigo, minha mamãe, Ellen e meus professores. Valeu, gente. Aí, tu esqueceu do Luiz e do Thiago, ó, eles no chat, ó. Para mim não apareceu aqui, não. Eu tô Luiz e Thiago, então. Cadê o chat? Cara, porque eu tô aqui nessa tela, não dá pra ver nada do Zoom. Pessoal, então, a banca se reuniu via WhatsApp e via chat do Gmail, decidiu pela aprovação do candidato, né, com uma nota de 8,5, foi decidido pela banca, e aí depois a gente vai escrever o parecer sobre a sua apresentação, e aí a gente encaminha para você, Bernardo, esse parecer, mas saiba que você está aprovado e a sua nota, tanto, né, que a sua nota é dividida entre o texto e a apresentação, então a soma das duas deu uma nota de 8,5. Parabéns, Bernardo,
Seu Valeu, novo, obrigado. mais recente. Ainda não, né? Tá quase lá, ainda tem que ter mais alguns créditos aí. É. Valeu, obrigado, professor. Obrigado, Bijane. Obrigado, Gamboa e Wagner também. Maravilha, maravilha. Parabéns. E aí continua nesse engajamento aí que o céu é o limite. Manda ver. É Um isso aí, abraço. mestrado agora. Opa, gosto de você, né? Oi, professor, não escutei. Falei, salva de palmas para você. Obrigado. É isso, então, encerrou? Errou. Grande abraço. Show de bola. Obrigado a todos aí. Tudo de bom. Tchau, Pessoal, tchau. então a gente vamos encerrando. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Bom fim de semana aí para todos. Valeu.